vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, eu tive a oportunidade de assistir o novo Predador, Predador Terras Selvagens, ou Predator Badlands, como ficou conhecido originalmente. E é um filme, no mínimo, curioso. Eu estava muito animado para esse filme. Talvez o filme que eu estivesse mais animado no ano, porque eu realmente estou imerso nessa nova fase que o Predador e o Alien estão tendo na mão da Disney. Mas é difícil. É realmente difícil dar um veredito sobre se você deve ou não assistir o filme, se você vai ou não gostar do filme, porque até agora eu mesmo tenho sentimentos conflitantes quanto ao filme que eu assisti, e muito porque o filme realmente se trata de um spin-off da franquia Predador, não é um filme tradicional do Predador em nenhum aspecto, e pode desagradar fãs do personagem, mas também pode conseguir muitos novos fãs pro personagem. Claro, pro personagem Predador Entidade, porque a gente tem vários na franquia. Primeiramente, esse é um filme que tem como protagonista a própria criatura, o próprio Predador, e aqui a gente conhece um predador chamado Dek. E basicamente o filme inteiro é ele tentando caçar uma criatura que aparentemente não pode ser morta, num planeta totalmente fodido, totalmente desgraçado, o planeta mais perigoso do universo, onde tudo quer te matar. Então, em premissa, não parece nada muito não tradicional para uma história do Predador. Porém, nesse planeta ele conhece a androide Tia, interpretada pela Ellie Fanning, que basicamente transforma o filme. Ela provavelmente vai ser o pivô se você vai ou não gostar do filme, porque ela claramente é um personagem Sessão da Tarde. Ela claramente é um personagem que podia ter saído de Guardiões da Galáxia, por exemplo. Ela é uma sintética da Weyland Yutani, e ela tá lá também para estudar o planeta, estudar as criaturas. E ela tá partida no meio, por isso o Predador precisa carregá-la nas costas, o que eu acho bonitinho, ele carregando só metade dela nas costas. Mas, como eu disse, ela é uma personagem muito alto astral, que fica fazendo piada. E ela não é uma personagem ruim, não é esse o ponto. A questão é, eu queria que ela tivesse num filme do Predador, eu queria essa personagem num filme do Predador. E eu não sei te responder, porque eu gostei do filme, mas eu não sei dizer se ele é um bom filme do Predador. Ok, eu preciso entender, você também, que Dek, o filme, essa androide, são tudo coisas fora da curva de suas franquias. O filme é PG-13, ele é bem-humorado, ele é muito colorido, ele tem uma história de aventura, não tem terror nenhum, é uma aventura. Ele não tenta esconder de maneira nenhuma que ele é uma aventura. Mas, de novo, eu quero ver uma aventura no filme do Predador. E, tipo assim, talvez eu queira. Esse que é o problema. Porque a gente tem o primeiro filme, que ele quase é uma aventura, mas ele tem um horror muito maior do que ação e aventura, que é o filme do Schwarzenegger. Realmente o Predador da floresta lá, o Jungle Hunter, ele é uma criatura asquerosa e é maravilhoso por causa disso. O segundo filme, ele já é bem mais fraco, mas é muito mais ação do que terror. Praticamente não existe horror no segundo filme. Aí a gente tem também aquele filme Predadores de 2010, que ele tenta equilibrar a aventura com o horror, mas, de novo, é um filme bem marromeno. Tivemos o filme do Shane Black, de 2018, que é horroroso, que ele tenta ser uma comédia com ação e terror, mas nada funciona naquele filme. Talvez seja o pior filme de Predador já feito. E agora a gente tem essa reinvenção do universo dos Predadores, mas quando Prey chegou ao streaming, né, que na época não conseguiu chegar aos cinemas,
Prey, apesar de ter levantado ali uma ou outra polêmica sobre o intuito do filme, polêmicas bem estúpidas para falar a verdade, ainda assim era um filme que se mantinha bem fiel ao que o Predador é, ao que o Predador representa. Ele realmente era uma criatura monstruosa e o vilão do filme não tinha muita mudança quanto a isso. E depois tivemos a animação Killer of Killers, que é uma animação muito boa e que, de novo, apresentava vários predadores. Agora a gente adentrava um pouco mais na cultura da raça deles, né? E mesmo assim, eles continuavam com essa aura vilanesca, com essa aura monstruosa. No caso desse, ele não tem essa aura, ele é bem humanizado. Um pouco eles usam como desculpa o fato dele ser meio que mal formado. Então ele seria deficiente, entre aspas. Ele seria um predador meio merda, né? Realmente estamos vendo um cara que foi praticamente chutado pela raça dele, porque ele não é fisicamente apto a realizar as mesmas peripécias que os outros predadores conseguem. Tanto que no início do filme, uma das premissas da coisa toda é ele querer se provar caçando essa criatura que não pode ser morta. E o Deck, o nosso protagonista, ele tem um irmão, e o irmão protegia ele e tenta proteger ele do pai que quer ele morto. E isso culmina, né, no próprio pai matando o irmão do Deck e querendo matar o Deck também. E é claro, isso também termina com a cena final, que é o duelo entre o Deck e o pai, que é bem legal, e que mostra o Deck ali tomando o lugar do pai, mesmo que dá a entender que ele não vai se relacionar muito com a vila de predadores dele. Ele tá com cara de que ele vai pro espaço com o próprio clã dele, né, que é o clã que ele tá formando com a tia e com aquele bicho horroroso lá, com o filhote de macaco lazarento lá. A relação dele com a tia é uma relação difícil de definir, tá? Porque eles agem como se eles fossem do mesmo clã, como se fossem essa irmandade. Mas o dedo do diretor tá coçando para fazer um romance esquisitaço estilo Del Toro com esses dois, da criatura com o robô. E eu quero que faça mesmo. Se é pra fazer, vai de cabeça. Aliás, eu acho que talvez esse filme seria muito melhor se ele fosse um filme totalmente sombrio com esse tema. Se o predador e um robô se apaixonassem, mas que mantesse a parada assassina, uma parada fria, não fosse uma aventura, fosse um dark romance mesmo, propriamente dito. E é como eu tô dizendo, cara, eu estou totalmente conflitante do que falar sobre esse filme. Ora, parece que eu amo o filme, eu amo a ideia. Ele me entregou o que eu queria. Em outros momentos eu penso, porra, cara, será que realmente eu queria isso? Eu queria que tivéssemos esse estilo de filme na franquia Predador? Eu sei, Predador não é uma franquia que se manteve instável no quesito de qualidade. Tem muita coisa ruim envolvendo Predador. Eu conheço pouco de Predador fora das telas. Eu joguei um jogo ali, um jogo aqui, eu vi os filmes Alien vs Predador, vi todos os filmes do Predador, eu conheço a criatura, a história e tal, mas eu nunca adentrei, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, que eu sei que expandem o universo até o limite. E eu sei que existem histórias sombrias que envolvem humanos. Por exemplo, existe nos quadrinhos uma personagem feminina que ela é aceita no grupo dos predadores. Ela é uma predadora humana. E isso é muito legal, e é tratado de uma forma totalmente sombria, é tratado de uma forma totalmente séria. É diferente do filme que leva tudo no bom humor. Eu acho que pela primeira vez rolou a parada do tipo... Sabe quando rolava aqueles memes e falava se a Disney fizesse tal coisa? E aí rolava uma Disneyficação da coisa? Aí você fica, nossa, se a Disney comprasse ia ser... Aí botava as orelhinhas do Mickey... Entende o que eu tô dizendo? Que nem se a Disney comprasse o Batman, a gente ia ver o Batman totalmente piadista, com aqueles filmes alto astral igual o MCU, tipo Guardiões da Galáxia. Então, geralmente isso nunca acontece. Geralmente é só um jeito de dizer, né?
E tipo, a Disney pegou o Planeta dos Macacos e o Planeta dos Macacos não mudou nada. Aliás, muito bom o filme do Planeta dos Macacos que foi lançado pela Disney. Mas eu acho que pela primeira vez a Disney pegou realmente um produto e Disneyficou ele. Tipo, realmente agora eu tô vendo que pegaram um produto da Fox e aplicaram o DNA da Disney. E como eu disse, eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Eu sei que eu quero muito ver uma sequência. Eu quero ver como continua e eu quero ver o Deck em tela de novo. Eu quero ver esses personagens. Mas em certos momentos eu também penso, pô, seria legal Tia e Deck no espaço. O robô e seu companheiro predador, sabe? Ou o predador e sua namorada robô. Isso eu acho que seria mega interessante. Mas eles também viajam com um terceiro membro, que é o filhote, que acabou crescendo e se tornando essa criatura de CGI. E ele age meio que como um pet. E eu fico... Não é isso, sabe? Eu não sei, cara. De verdade, eu tô fazendo um review que eu genuinamente não sei definir meus sentimentos sobre o filme. Ele tem boa ação, tem bons personagens, tem uma boa história e tem boas sequências, tem bons diálogos. Porém, é aquilo, ele é um bom filme. Mas é um bom filme do Predador? E eu falo isso por todo fã. O fã novo, o fã velho, o fã intermediário. Era esse o filme do Predador que você queria ver? Eu não sei. Não sei dizer de verdade. O que eu posso dizer é que você realmente deveria dar uma chance sabendo o que você vai assistir. Você vai assistir um filme de aventura. Não vai assistir um filme de terror. Não tem a mesma fórmula que os outros filmes do Predador, que é Predador chega na Terra caçando um confronto e aí você tem aquela batalha do homem contra o Predador. E é aquilo, né? É muito bom quando temos tiro fora da curva, porque, vamos ser honestos, a fórmula dos filmes do Predador cansou, gente. A gente tem Predador 1, 2... No 2 já estava meio cansado essa fórmula. Aí o Dan, que é o diretor agora, esse diretor novo que apadrinhou o Predador, ele já trouxe 2 filmes que basicamente são essa mesma fórmula, e aqui ele tentou fazer uma coisa diferente, o que é louvável, e eu espero que ele faça a sequência. A questão é, eu acho que dá ainda para você parafusar algumas questões no filme ali, para você ajeitar, principalmente em questões de tom. E outra, se você quer fazer romance de Predador com robô, faz. Vai de cabeça, não fica pelo meio do caminho. Porém, também, eu entendo que você quer desenvolver o personagem do Predador. Mas não vamos desenvolver o Predador demais. Eu quero o Predador ainda sendo aquele personagem meio carrancudo, meio... não tão sentimental. Entende o que eu tô dizendo? Eu acho fascinante a gente adentrar na cultura deles. E eu sei que o Deck é diferente dos outros Predadores. Que ele é um personagem escrito para ser diferente. É a premissa da coisa toda. Mas é aquilo, também você não pode forçar demais. Porque senão o personagem perde o respeito. O personagem perde a imponência. Porque, mano, por exemplo, em Alien vs Predador, geralmente é um Predador contra 1 zilhão de Alien. O bicho é foda. E de novo, eu entendo, o Deck não é para ser o Predador foda. Ele é para ser o Predador merda. Para ser aquele cara todo fudido que encontrou um jeito de ser o Predador justamente na questão de coletivo, né? Ele caça na alcateia, ele caça em grupo, né? Em bando. E é por isso que ele está se tornando perigoso. E eu acho isso interessantíssimo. Assim como a Tia, como eu disse, é um personagem que pode dividir opiniões pelo alto astral dela, mas eu achei ela engraçadinha. Eu acho a Ellie Fanning uma atriz muito legal e ela segura bastante o filme. E é aquilo, um outro problema do filme é que o filme tem algumas cenas bem sombrias e que, infelizmente, caem por terra pelo efeito James Gunn, aquela mesma coisa de tem um momento sério, um momento que pode ser brutal agora, e eu vou quebrar esse momento com uma piadinha. Um exemplo disso é a morte do pai do Deck.
que claramente podia ser uma coisa brutal e uma coisa emocional. E sabe, o clima pesado é quebrado porque a criatura, né, que viaja com o Deck vem e devora a cabeça do pai do Deck. E isso pode parecer que a cena se torna mais brutal por causa disso, mas é justamente ao contrário. É para aplicar uma leveza, para provocar risos no público, para provocar um sentimento leve, para não mostrar a brutalidade do próprio filho matando o pai. De novo, Disneyficação. Realmente aconteceu com esse filme. Mas é aquilo, o meu objetivo com o filme era assistir um longa-metragem sobre um predador tendo uma namorada androide. Esse era o objetivo que eu fui assistindo o filme. Me senti recompensado? Um pouco. Acho que deveria ter sido um pouco mais explícito, porque no fim do filme dá muito a entender que esses dois estão um em carne, sabe? Mas é aquilo, eu queria ver o monstro pegando o robô. Era isso que eu queria ver, tá certo? Me julguem, pode me julgar, mas era o que eu queria assistir no filme. Eu esperava ver ali um tipo de Frankenstein. Dito isso, eu vou assistir Frankenstein logo após eu gravar esse vídeo, então vai ter review também. Mas esse era o objetivo com o qual eu fui ver o filme e eu me senti recompensado. Mas não é um filme perfeito, é um filme que ele tá tentando algo diferente, algo novo. Então, por favor aí, gente, vamos ter a mente aberta para novas coisas. É uma fuga da fórmula, da mesma fórmula dos filmes do Predador. Então vale a pena assistir só por isso. Então a minha recomendação é que você assista o filme. Eu tô bem satisfeito com o que eu assisti, mesmo em conflito comigo mesmo por alguns aspectos do filme, principalmente no que diz a violência e a comédia. O tom, no geral, talvez seja uma coisa que incomode mesmo, mas vale a pena assistir. Esse é o importante. Com certeza você vai se divertir assistindo. E é aquilo, tem efeitos práticos muito maneiros. O de CGI deixa a desejar em alguns momentos, mas mesmo assim, no geral, são muito bons. Boas atuações, boa trilha sonora. Então é um bom filme. E fica aqui a minha recomendação. Bem, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que vocês tinham sobre o novo Predador. E é isso, cara. Esse foi meu review bem sincero sobre Predador Terras Selvagens. Bem, isso, e a gente se vê num próximo vídeo.